E aí você mudou para ali, né? Foi. Quando você construiu ali, seu Ivo, eram quantos metros? Não, o que metros é estranho a pessoa Aham. imaginar em metros assim, né? Do que tá hoje ali? Era quantos por cento ali? Era metade, era um terço do tamanho? Era Só 20%. 20% daquela loja. Porque quando nós construímos ali, assim, eu sempre, não digo ambição, mas querer fazer a coisa, assim, a realização. Aí nós colocamos, bastante 300, 400, deu uma área de 1.200 metros quadrados, que nós construímos na época. Estava ainda, foi no final da década de 80, entre 85 e 90. Foi a época que Ítalo nasceu, que ele nasceu em 87. Eu lembro que ele estava completando a última laje. E pegou, quando chega no início da década de 90, começa a crise da vassoura de bruxa. E aí foi terrível. Foi terrível porque eu tinha crédito, meus fornecedores mandaram muita mercadoria para mim, salas caras que a gente tinha lá no primeiro andar, onde está o auditório da loja hoje, nós tínhamos salas caras e começou a crise e não vendia. E o que a gente vendia, às vezes não conseguia receber. Foi terrível, a década de 90 foi muito difícil, porque Gandu, na década de 90, de tarde, podia fechar tudo. E não precisava ficar ninguém, porque não tinha um cliente para a gente atender. A loja podia fechar de tarde, porque não tinha cliente para atender. E nessa época agora eu falei, puxa, não vai dar para ficar em Gandu. Aí comecei a sair, eu fui para Barreiras, tentar botar comércio em Barreiras, eu fui para Teixeira de Freitas, eu fui para Itapetinga, eu fui para Vitória da Conquista, sondei todos esses lugares, Eunápolis, sondamos Itabuna, sondamos todos esses lugares. Depois eu lembro um dia eu estava em Barreiras, Ítalo estava pequeno, e eu com Miriam andando lá e tal. Aí eu pensei, meu Deus, eu estou fazendo o que aqui? Eu tenho minha casa própria, eu tenho um comércio que eu não pago aluguel, e eu estou tentando aqui, eu sei que Gandu está em crise, mas crise passa. Aí peguei o carro, voltei de Barreiras, vamos para lá. A loja vazia, nós tínhamos começado com 30 funcionários, estávamos com 12. E aí eu cheguei, chamei meu irmão estava em Piauí, estava bem, porque em Piauí, mas na área pecuária. E aí eu cheguei, conversei com ele, Samuel, que está em Barreira hoje, que tem atacado de alimentos. Aí eu falei, Samuel, o negócio não está bem, não está legal, eu não tinha eletrodoméstico nenhum na loja, eu não tinha eletroeletrônico, só tinha um pouco de móveis, umas peças espalhadas assim, que dava para a gente bater um babinho dentro da loja. Aí eu fiquei, me deu uma tristeza, rapaz, muito grande, e que quase dava para chorar. Depois pedindo a Deus, me mostra, me ajuda, me dá saída dessa situação. Tentei fazer uma troca com o Ricardo Melo no prédio por uma fazenda de gado que ele tinha, para ver se sumia, para ele cuidar para dentro da roça. Eu sempre gostei de criar gado. Aí eu cheguei, comecei com meu irmão, mas disse, olha, eu tenho mercadoria em casa. Eu tenho aparelho de som, eu tenho televisão, eu tenho geladeira, eu tenho fogão, eu tenho tudo, eu mando para você. Ele falou, mas como é que eu vou pagar? Eu disse, não, eu mando depois e te acerta. E graças a Deus, a família sim. Ele falou que tinha tudo isso. Ele tinha loja em Piauí. Aí ele mandou a mercadoria dele para você. Isso, para mim, para depois pagar como pudesse. Rapaz, aí eu chamei o pessoal. Gente, vamos jantar. De noite, mandei preparar um jantar. Ali onde tinha um restaurante de Voinha, que é contadora ainda hoje. Ali subindo, deixa-me ver, tem uma pousadazinha ali, em frente à Igreja Batista, do outro lado. Sei. Então tinha um restaurante ali. Marisco? Marisco. Fomos para o Marisco e chegou lá, eu vendi com o pessoal, digo, gente, nós vamos dar uma guinada. E o pessoal ficou todo assim, como assim? Vamos dar uma guinada. E Deus vai dar uma saída para a gente. No dia seguinte de manhã o caminhão parou lá na porta, com fogão, com televisão, com geladeira, com tudo, e descarregou lá. Aí, quando eu coloquei na loja, veja a questão às vezes estratégica. Quando o representante passava, que via fogão, o fogão d'água era mais vendido na época, que via geladeira, que via televisão,
porque via tudo, disse, não, o cara está dando a volta por cima. Aí começou a me vender. Aí eu fui comprando e foi passando, o pessoal foi se adaptando à crise da vassoura de bruxa, e isso foi fazendo com que fosse aumentando o movimento. E foi aumentando depois a oportunidade de ampliação e foi desenvolvendo. Um caso engraçado, interessante, Cleito. Tem um caso engraçado, o senhor falou aí, né, que chegaram os móveis